Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 15 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E no programa de hoje, bem como no da próxima semana, você vai acompanhar os melhores momentos do ato promovido pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, a CNSP, entidade da qual a FESPESP é vinculada como entidade de segundo grau. E o principal tema, a PEC 555, que tem sido o assunto normal, comum desde o início do ano, que é a aprovação, se for aprovada, é a extinção da contribuição previdenciária dos servidores aposentados. Então, vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. No primeiro bloco você vai acompanhar os principais trechos, depoimentos, discussões do evento realizado pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos recentemente no Centro Professorado Paulista. Então acompanhe o primeiro bloco e fica o convite. Na próxima semana você vai ter o segundo bloco e muito mais discussão a respeito desses temas. Fique com a gente. Queria dizer que o deputado Arnaldo, que é o relator da matéria da PEC 555, já deu seu parecer e, portanto, nós temos que pleitear junto às autoridades, principalmente ao presidente da Câmara, Henrique Alves, que coloque em pauta. É necessário que coloque em pauta. Não é possível mais que essa injustiça continue. Não é possível mais que haja esse confisco verdadeiro que nós temos aqui. Não é possível mais a injustiça que se faz ao servidor público desde a emenda 41, que o deputado costuma falar, que foi comprada pelo mensalão, e que, na verdade, aprovou um absurdo que era o aposentado voltar a contribuir para a Previdência, que nós contribuímos há 35, 40 anos e continuamos contribuindo. Então, é uma verdadeira inconstitucionalidade. E só as desonerações, gente, só as desonerações que o governo faz, eu anotei aqui, ela foi verificado ontem, eu estava lendo até que o Tribunal de Contas da União coloca aqui um negócio importantíssimo, gente. 203 bilhões de reais entre desonerações, a dívida toda, as renúncias e tudo mais, representam assim 75% de perda da arrecadação da Previdência. Então isso daria para resolver totalmente o problema, e não se resolve. Se faz anistia, a dívida aumenta, existe parcelamento, não se pagam os parcelamentos, até time de futebol pleiteia, consegue, não paga, e assim, quem paga a conta? Quem paga a conta é o servidor público, pagando exatamente a contribuição da Previdência. Eu queria dizer que, na verdade, além desse problema ligado a PEC 555, nós vamos ter o problema também da PEC 170, que concede aposentadoria integral para a invalidez permanente. Então, exatamente no final de vida, quando a pessoa sofre um problema desse, é preciso que haja aposentadoria integral. E também, paralelamente, vamos pleitear a emenda 219, que estende para o servidor administrativo a possibilidade de lecionar. Hoje a Constituição coloca que o técnico e o científico podem fazê-lo, porém o administrativo não. E isso estende e permite que se faça também isso dentro do setor público. Nós não temos mais o que discutir, na verdade. Nós conhecemos o teor da PEC, nós sabemos o caminho que ela deve ser percorrido, já conhecemos o caminho percorrido, e então, na verdade,
apenas nós temos que dizer o seguinte, em dizendo que ela é inconstitucional, é um confisco brutal contra os servidores aposentados e pensionistas, e é uma ignomínia contra a dignidade de todos os servidores aposentados e pensionistas. O que está faltando, então? Está faltando apenas que a Câmara dos Deputados, que o presidente da Câmara dos Deputados coloque em votação essa matéria e cumpra com a sua prerrogativa constitucional, como na qualidade de presidente de um poder independente, autônomo, mas independente, e nós entendemos que ele não precisa mais discutir com ninguém essa matéria, porque condições políticas dentro do Congresso ele tem. O que nós precisamos quebrar é a resistência que é aceita por parlamentares, alguns líderes, ou líder do PT, que não se sente em condições de liberar a sua bancada, e o próprio presidente da Câmara, que também não se sente à vontade em votar uma matéria dessa magnitude, porque precisa se entender com o governo ou com o executivo, ou seja, precisa se entender com a caneta do executivo, do Palácio do Planalto, é que está emperrando, na verdade, a votação dessa PEC. Então é nesse sentido que nós estamos aqui, para cumprimentar as entidades daqui, para cumprimentar todos vocês e dizer que depende muito mais de nós fazer com que esses homens votem essa matéria, até lembrando-lhes que esse ano é um ano político eleitoral, e dizer a eles que nós temos apenas uma arma, mas que nós não abdicaremos dessa arma, que é o voto em outubro deste ano. Então, vamos fazer coro aos deputados que aqui estão e agradecer a eles pela luta que eles estão desenvolvendo dentro da Câmara dos Deputados, que não é fácil. É importante nós irmos para essa luta, até porque nós sabemos que o governo não quer votar a 555. O governo não admite colocar em votação, é só enrolação. A última reunião na casa do presidente Henrique Eduardo Alves, junto com o Garibaldi Alves, junto com o Gabas, que é o secretário executivo, e junto também com o Brunca, que é o secretário de Previdência, eles disseram claramente que o núcleo duro do governo não deixa ele votar. Primeiro, e eu disse ao Henrique naquela oportunidade, não tem nada que ver com Previdência Social a questão da 555. 555 é a contribuição dos servidores públicos, não tem nada que ver com Previdência Social. Mas eles, com aquela velha ladainha de que a Previdência Social está quebrada e que não podem fazer nada. Primeira mentira que está desmentida naquela faixa, a Previdência em 2013 foi superavitária. Os dados da Anfip são dados oficiais, dados do Tesouro, dados da Previdência, dados do orçamento. Então, superávit, números redondos, é 78 bilhões de reais. Agora, se a gente pegar outras verbas que estão nas costas da Seguridade, passa, como lembrou o Turrilo, dos 200 bilhões de reais. Portanto, não existe Previdência quebrada, mas querem vender Previdência quebrada por uma outra razão, porque querem fazer o jogo da Previdência privada. É esse o grande jogo que eles querem fazer. E é só lembrar as pessoas de mais idade aqui, que na época da Revolução tinha GBUX, CAPEM, Montepio da Família Militar, Montepio disso e daquilo, não vi ninguém aposentado nesses negócios até hoje. Então, por isso, não dá para acreditar em Previdência privada, não. A Previdência tem que ser pública, e quero que todos tenham essa oportunidade. Nós precisamos nos mobilizar. Então vamos lutar pela PEC 170, vamos lutar pela PEC 555 e vamos ter consciência de uma coisa. O governo tem a mídia a seu favor. Se pegar Bom Dia Brasil, patrocinado pelo Banco do Brasil, Jornal Nacional, participado pelo Bradesco, Jornal da Globo, patrocinado pelo Itaú, lógico que o jogo nunca será a nosso favor, será sempre contra nós.
Mas nós temos uma coisa que é importante, o poder de mobilização, mas temos que ser uma mobilização articulada, uma mobilização presente. Nós precisamos de um exército para enfrentar essa cambada, essa canalha de Brasília que quer acabar com o aposentado, com a pensionista e quer martirizar cada vez mais o servidor público. Pagar para quê? Pagar para nada, já está aposentado. E a nossa PEC, ela não cria nenhum problema de caixa para o governo, não acaba de um dia para o outro, ela é progressiva, é 20% aos 61 anos, 40%, 60%, 80%, 100% só no final de 65 anos. Tem tempo para o governo ajustar o caixa. Ora, se tem tempo para fazer desonerações, se tem tempo para fazer estádios maravilhosos e arenas, que não se sabe qual será o legado disso depois, não dá para dizer que não tem dinheiro para você acabar com a contribuição da 555. Já passou dos limites. Vamos à luta. A vitória depende da nossa mobilização. Precisamos votar em defesa do funcionalismo a PEC 555, que não pode ser qualificada senão como uma perversidade perpetrada contra o servidor público brasileiro pela reforma da Previdência de 2003. Uma injustiça que permanece, um não reconhecimento do cidadão pela contribuição dada à sociedade, a negação da contribuição que cada um deu à sociedade brasileira, continuar cobrando dos inativos. Por isso, quero dizer a vocês que nós sabemos da onde sai o dinheiro. Nós não estamos aqui só falando vota, vota. O nosso partido tem votado em bloco contra todas as desonerações aos grandes grupos econômicos do Congresso Nacional. Ou seja, o agronegócio, os bancos, as redes de televisão, as grandes multinacionais, todos são isentados de impostos. Os devedores da Previdência, que somam mais de 250 bilhões de reais, são refinanciados. É o refis e o refis do refis, vamos refinanciar. E é por isso que a grande parte e a maioria esmagadora dos parlamentares do Congresso Nacional sabem que se a PEC 555 e a 170, que é a aposentadoria por invalidez permanente, for a plenária, elas serão vencedoras. Tanto é que quando nós protocolamos o requerimento de colocar em pauta, que fosse colocado imediatamente no plenário a PEC 555, todos os líderes assinaram. E depois o Vicentinho retirou a assinatura. Não cumpriu o compromisso com o funcionalismo público. Nós temos que fazer uma grande mobilização nacional para isso. Por isso, companheiros, é preciso fazer o que fizeram os agentes comunitários de saúde. Eles passaram 8, 9 meses indo ao Congresso, visitando os deputados de ponta a ponta, todos os dias nos gabinetes, nas lideranças, mobilização de rua, sensibilização. O funcionalismo precisa de uma grande mobilização nacional. O funcionalismo público precisa mostrar que ele merece respeito, que num país como o Brasil, nós precisamos de um serviço público de qualidade, bem pago, preparado para servir ao público, porque é disso que se trata. O servidor público serve ao público, mas não depois para ser maltratado, vilipendiado, como essas injustiças como a PEC 555 quer tirar, quer voltar ao servidor não pagar mais aposentadoria. É possível isso? Sim, com uma grande mobilização nacional. E é por isso que nós queríamos cumprimentar a todos e dizer: nós temos que desmistificar as mentiras que são contadas nos meios de comunicação de que a Previdência está quebrada. A Previdência não está quebrada. O orçamento da Seguridade Social é superavitária. O orçamento da Seguridade é superavitária. Eles querem, com isso, privatizar o sistema de saúde e o sistema previdenciário, quando, na verdade,
a COFINS, o PIS, todos os impostos foram criados para garantir a continuidade da Seguridade Social. É por isso que a nossa educação continua patinando. E aqui, quando eu leio a Pampesp, eu estou falando de ensino público, eu estou falando de verba pública para a educação pública, não para o privado, não para o mercado financeiro. Nós estamos falando para o público, para servir ao público. Por isso, quero dizer a vocês do compromisso do nosso partido em continuar nessa batalha, e nós não temos medo de remar contra a corrente, porque o que a mídia faz, o que os grandes partidos estão fazendo é transformar o funcionário público, o servidor público, no bode expiatório do ajuste fiscal. Ou seja, precisa arrochar mais. Tem muito gasto público, mas não tem gasto público para fazer os elefantes brancos da Copa do Mundo, que custa 1,5 bilhão em Brasília, para ter 2 jogos e nenhum time no campeonato nacional. Essa é a verdade. A prioridade, o que é prioridade? E, digo mais, retirar a aposentadoria, pagar por invalidez a quem se aposentou, finalizo com isso, é distribuir renda, é fazer justiça social, e nós vamos estar juntos nessa luta por justiça social. Vamos passar a PEC 555 no Congresso Nacional, exigindo a sua votação imediata no plenário da conta. Quem quiser que bote o dedo para votar contra lá e ser denunciado em todo o Brasil, em todo canto, em toda cidade. Quem votou contra o servidor público no nosso país? Porque nesse plenário aqui, nós temos a representação, seguramente, de 500 mil servidores públicos, ou não? Nós temos 500 mil servidores públicos. 500 mil servidores públicos que, se estivessem organizados, politicamente falando, elegeriam 10 deputados federais. 10. Quando se vota uma emenda, quando se pretende votar a PEC 555, que eu estive na comissão especial, votei a favor, lógico, essa excrescência chamada contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas não tem nenhuma situação igual no mundo, porque não tem sentido alguém que durante toda a vida pagou para se aposentar e ter o benefício previdenciário, quando se aposenta continua a pagar o benefício, a contribuição previdenciária. Não tem sentido. A Loretana está fazendo assim, né, Loretana? Não tem sentido. Mas por que acontece nesse país? E aí é que nós temos que fazer a reflexão. Porque nós, servidores públicos, não estamos nos organizando politicamente. Essa é a verdade. O que significa se organizar politicamente? É cada categoria ter o seu representante eleito pela categoria. E através dessa representação, nós temos voz e voto em número suficiente. Esse é o ponto, gente. Nós ficamos aqui discutindo, e a hora que chega na votação, nós temos uns gatos pingados defendendo o serviço público desse país, defendendo os servidores públicos desse país. Essa semana, Tutílio, que passou, nós tivemos um debate. Aqui no estado de São Paulo, nós temos o afastamento de servidores públicos com remuneração. O que significa isso? O fortalecimento das nossas entidades, a gestão das nossas entidades, mas principalmente significa salário indireto para os servidores filiados associados. Ou eu estou falando uma coisa errada? As nossas entidades prestam serviços aos seus filiados, aos seus associados, que, via de regra, significam salário indireto. Muito bem. Menos para os servidores federais. Eles não têm esse direito. É a nossa emenda, eu fui um dos deputados que apresentou a emenda,
em nome do Solidariedade, foi aprovada por unanimidade essa semana que passou. Por quê? Porque denunciamos à nação brasileira que o capital, o poder econômico, está querendo transformar esse país no estado mínimo, no estado que não tem servidores valorizados e num estado que não tem bons serviços prestados ao cidadão. Mas nós precisamos cobrar das nossas entidades para que a gente consiga eleger mais deputados e deputadas federais, sob pena de não termos futuro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que eles estão dizendo lá na Câmara? Eu vou contar uma historinha para vocês. 11% é pouco. É pouco. Que tal 25%? É bom 25%? Parece que nós estamos querendo isso. Porque nós não vamos ter votos suficientes para impedir que o poder econômico, que compra os seus representantes através do processo eleitoral, em campanhas milionárias, vai votar 25%. Sabe por quê? Porque os governos que passaram nos últimos 40 anos, que dilapidaram a previdência pública da iniciativa privada, que dilapidaram o patrimônio do nosso IPESP, aqui no estado de São Paulo, ou algum de nós desconhece isso? Todo mundo sabe que o dinheiro do IPESP foi roubado pelo governante de plantão. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Em cerimônia realizada no último dia 6 de junho na sede da São Paulo Previdência, aqui na capital, 11 conselheiros foram nomeados para compor o Conselho de Administração e 7 para atuar no Conselho Fiscal da São Paulo Previdência. O evento de posse contou com a presença do diretor-presidente da autarquia, José Roberto de Moraes, e de sua diretoria executiva. Em seu discurso, o diretor-presidente enfatizou a importância das atividades desempenhadas pelos conselhos. O Conselho, segundo ele, de Administração e o Conselho Fiscal exercem papel fundamental no aperfeiçoamento dos serviços prestados pela São Paulo Previdência. O mandato dos conselheiros é de 2 anos, sendo que no caso do Conselho de Administração, a legislação prevê uma recondução, enquanto entre os profissionais do fiscal a manutenção de um conselheiro por mais de um mandato não é permitida. Disciplinado pelo Decreto 52.337 do ano de 2007, o Conselho de Administração é o órgão de deliberação superior da autarquia, responsável pela fixação de diretrizes gerais de atuação, como, por exemplo, a aprovação dos regimentos internos e do orçamento anual. O Conselho Fiscal, por sua vez, é o órgão de fiscalização e controle interno da autarquia, responsável por analisar demonstrações financeiras e documentos contábeis da entidade e por opinar sobre questões econômico-financeiras submetidas pelo Conselho de Administração, bem como por informá-lo sobre fatos relevantes apurados nas avaliações. A FESPESP saúda seu diretor Eduardo Tsukamoto, que foi nomeado como suplente do Conselho Fiscal daquele órgão. Atualmente, os diretores Diógenes Francisco Marcelino e Silvio Micelli são membros do Conselho de Administração, respectivamente como titular e suplente. O inverno está chegando e com ele há a necessidade de se redobrar o cuidado com o aumento dos índices de colesterol. O alerta é feito pelo médico Roberto Saciloto, diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital do Servidor Público Estadual, vinculado ao IANSP. Além de fatores genéticos, a chamada hipercolesterolemia se desenvolve pela adoção de hábitos pouco saudáveis, bastante conhecidos no inverno, como a falta de atividade física, o excesso de peso e o tabagismo, além de uma alimentação rica em gordura animal, como carnes vermelhas, leite e seus derivados, além de embutidos, o que aumenta muito no frio. O tratamento deve sempre ser feito sob supervisão médica e nutricional, combinada a reeducação alimentar, a atividade física regular e medicamentos quando necessário. Segundo o Saciloto, a alimentação é baseada no consumo de peixes e aves sem pele, leite e iogurte desnatados, queijo branco, cereais vegetais,
frutas e óleos vegetais como canola e oliva. Então você que está no frio e que quer comer um pouquinho a mais, tome cuidado com a sua saúde. Cidadania e serviço público há 15 anos no ar de forma ininterrupta, sempre trazendo tudo aquilo que interessa a você, cidadão. Saúde é um assunto que nos interessa, a você, servidor, também é um assunto que nos é muito próximo. Para você entrar em contato com o programa Cidadania e Serviço Público, você já sabe, 11 3104 3836. Você manda também suas mensagens para o nosso e-mail, fespesp@fespesp.org, e também visita o nosso site na internet, no www.fespesp.org. E eu convido você, em tempos de redes sociais, a nos acompanhar também no Facebook, lá na página, na fanpage da Fespesp no Facebook, no endereço www.facebook.com/fed.fespesp. E você também já sabe, você acompanha o programa Cidadania e Serviço Público online no site da TV Aberta e também nos canais de TV a cabo, e também pode acompanhar depois arquivado no ícone Fespesp na TV no nosso site. E aí você vai acompanhar da forma que quiser, quando quiser, quantas vezes quiser, em qualquer lugar do mundo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Fespesp. Como eu sempre digo, um programa que há 15 anos sempre discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E hoje você acompanhou o primeiro programa que nós gravamos recentemente de um ato promovido pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos em defesa da aprovação da PEC 555, que, se aprovada, vai extinguir a contribuição previdenciária dos servidores aposentados, além de outras demandas do funcionalismo, que você vai acompanhar já no próximo programa, que eu já desde já convido você para que na próxima semana esteja mais uma vez conosco. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.